Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fale aos filhos de Israel, no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Autor da minha fé, irmã Gerani, cantando em momentos do tabernáculo da fé. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que
dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Há sempre três classes de pessoas. Ouvintes, o profeta de Deus para esta era nos mostra esta realidade. Ele pregou uma mensagem cujo título é As Três Classes de Crentes. Na mensagem A Festa das Trombetas, ele afirma: sempre há três classes de pessoas. E na Bíblia Sagrada, nós temos personagens que tipificam as pessoas durante todos os séculos até o final. Se nós tivemos uma Jezabel lá na Bíblia Sagrada, que pintou as suas unhas, seus olhos, foi comida sua carne, foi comida pelos cães, ela está representando uma classe de mulheres. Representa todo o tempo da humanidade. A ponto de Jesus mostrar no Apocalipse a doutrina jezabelita, afirmando que Deus odeia essa doutrina. Ela representa uma classe de igrejas. O crente verdadeiro, o manufaturado,
e o incrédulo são representados na Bíblia Sagrada. Como verdadeiro, nós temos do lado feminino Sara e outras tantas, até chegar em Maria e depois aquelas mulheres da igreja primitiva, representando a classe de crentes verdadeiros, igrejas verdadeiras. Igrejas, bem entendido, no sentido de eras, mas, na verdade, é somente uma igreja, desde o Éden até o fim, uma falsa e uma verdadeira. Caim e Abel. Então, você já notou que é muito fácil, se Deus ajudar, numa análise imparcial, na autocrítica, você descobrir a qual classe de pessoas você pertence, a qual classe de crentes você pertence. Isso significa que se você vivesse naquele tempo de Sara, você seria uma classe de Sara. Se fosse a mulher de Ló, então você pertenceria àquela classe naquela época. E assim por diante. Nós temos Abraão, o eleito, chamado fora de Sodoma, ele mesmo. Ele nunca teve que ser tirado de Sodoma. Ao passo que Ló e sua mulher e suas filhas tiveram que ser puxados pelos anjos. Você vê aí, ó, que classe diferente. A ponto de Jesus advertir no sermão profético: lembrai-vos da mulher de Ló, que se transformou em uma estátua de sal. Que classe terrível aquela mulher representa. E, no entanto, era uma pessoa distinta, honesta, era uma senhora, era a primeira dama da cidade. Ló era um tipo de um governador, de um prefeito, portanto, juiz da cidade. Era aquele evangélico que estava pelejando para salvar Sodoma. E por fim não pôde salvar nem a sua mulher, nem suas filhas, nem ninguém. E veja que classe de gente aquela classe de Ló trouxe. Duas classes terríveis para servirem de tropeço para a classe de Abraão. É muito bom a autocrítica a estas alturas. Que classe de pessoas eu pertenceria na Bíblia Sagrada? Chega a ter até a classe do Judas, do Alexandre Latueiro, a classe de Pedro, inclusive aquela que tem o batismo de Pedro, a classe dos apóstolos, que é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que ninguém melhor do que eles sabiam qual o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso usaram
o nome que é Senhor Jesus Cristo. As pessoas que pertencem à classe apostólica começam pelo batismo, vendo o Pai no Filho, a unidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, vendo que o Pai e o Filho são um. Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Manifestei o teu nome aos homens. O Filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Mas existe uma classe que não pode ver. Tem que ver pelos olhos de Niceia, que é um pacto pagão, 325 anos depois de Cristo. É de onde injetou na igreja chamada cristã esses feriados pagãos, como finados e etc, e etc. É isso que você tem que saber, de onde isso foi herdado. Não foi dos apóstolos. Não foi da igreja primitiva. Então, tudo que você poderia fazer por si próprio é analisar a que classe de pessoas você pertence. Então ali estava Abraão, separado, e o Ló, o evangélico, amoroso por Sodoma, para salvar almas, para representar o evangelho na política. É um membro de igreja comum. Agora, no entardecer, exatamente no entardecer, ou vamos dizer, no meio do dia, afirma assim o profeta, quando Abraão estava sob o seu carvalho, aquele pé de carvalho, 3 anjos lhe apareceram. E se você conhece bem a história, você sabe. Abraão saiu-lhes ao encontro e, vendo 3, não disse meus senhores. Ele disse meu senhor, falando com Eloí. Esse ficaria como ficou lá com Abraão. E os 2 que eram anjos foram para Sodoma, para salvarem o justo Ló, arrastando ele e sua família pelas mãos. Missão que não resultou outra coisa senão tropeço para Israel. Principalmente os moabitas. Você sabe o que aconteceu com aquela classe? A senhora dama cristã se transformou em uma estátua de sal, com seu coração preso em Sodoma. As 2 filhas, preocupadas com o futuro, combinaram entre si de embriagarem o próprio pai e se deitarem com ele. E foi dali que vieram os 2 filhos, Moabe e os Adonitas, se não me falha a memória. 2 sistemas terríveis. Mais tarde, Balaão,
usou as moabitas, filhas de Ló com suas próprias filhas. Um sodomismo verdadeiro, um incesto. Filhos gerados entre pai e filhas. Foi o que resultou lá de Sodoma, do representante do evangelho lá. Veja o que resulta aqui dos representantes do evangelho aqui. Que dia que eles levantaram sequer a voz para clamar? Pelo menos clamar, reprovar o prejuízo que um povo sofre por causa de datas pagãs. Não, eles nunca vão fazer isso. E se fizerem, serão ironizados, ridicularizados, descredenciados. A verdade é esta. Então, ali estava Abraão, representando a classe do crente verdadeiro, representando a noiva do Senhor Jesus Cristo. Estava ali ele e sua esposa, vivendo 3 etapas importantíssimas de sua vida. O êxodo, saindo de uma boa casa, de um bom ambiente, que era a casa de seus pais. Logo veio a separação dele, do companheirismo dele com o companheirismo de Ló. Do companheirismo de pastores de Ló, companheirismo de pastores de Abraão. Foi quando Abraão, pai da fé, não questionou dizendo: se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Nós não vamos ter contenda. Nem eu, nem meus pastores vão contender com você e com seus pastores. Escolha. E ele sabia que a escolha de Ló determinava o seu destino, o posicionaria como posicionou entre essas 3 classes de pessoas. E quando uma classe toma posição, logicamente a outra sabe se posicionar pela posição que aquela tomou. Foi onde Abraão teve inteira confiança em Deus e não deixou seus olhos encher de razão, de interesse, de ambição, porque a coisa que Ló viu era bonita, parecia jardim, um jardim do Senhor, diz a Bíblia. Aquelas campinas, escolhendo o sodomismo, a beleza, a atração dos olhos. Oh, que classe cega, mas graças a Deus que você teve os seus olhos atraídos, a sua fé atraída para a mensagem de Abraão, estar com Abraão, por isso ser filho de Abraão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes,
Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer, programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, Brasília, localizado aqui em Brasília, ali na CNF1, setor F Norte, no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. Temos os nossos cultos ali, todas as terças-feiras a partir das 19 horas e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja central, matriz, está localizada ali no Novo Gama. Novo Gama é ali no entorno de Brasília, ao lado do Gama, no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Nossos cultos ali são todas as quartas-feiras às 19 horas, sexta-feira às 19 horas, domingo, grande escola bíblica dominical, 8 horas da manhã, e à noite, cura divino, culto de libertação, cura divina, às 18 horas. Você não pode perder estas reuniões. Esteja lá com toda a sua família conosco e juntos seremos abençoados por Deus. Deus te abençoe, não desligue o seu aparelho, pois estaremos ainda mais 30 minutos com a programação Fé para Vencer ao seu favor. Continuemos, pois, ouvindo este maravilhoso programa Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente Eu te visitarei de acordo com a minha promessa, a festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Graça de Deus infinito amor, graça que excede todo meu mal, pelo sofrer em amarga dor, prova me deu desse amor.
tenho poder para ser leal. Graça, graça, fonte de paz que Jesus me deu. Graça, graça, graça maior que o pecado meu. Quão insondável amor de Deus, graça que salva todo que crê. Louvo a graça que vem dos céus, preciosa graça que traz prazer. Graça, graça, fonte de paz que Jesus me deu. Graça, graça, graça maior que o pecado meu. Eu te visitarei de acordo com a minha promessa. Ouvintes, aqui temos uma promessa de cumprir uma promessa. Elohim, Deus, o Senhor, fez uma promessa para Abraão e logo lhe afirmou: eu te visitarei de acordo com a minha promessa no tempo de vida. No tempo de vida. Em outras palavras, que você terá nada, absolutamente nada, poderia aniquilar Abraão e Sara antes que aquela promessa fosse cumprida. Que era justamente de terem um filho. Isso nunca deve ficar cansativo, enfadonho. Isso nunca é super enfatizado. Isto por quê? Preste atenção. Deus não fez uma promessa de transformar Abraão e Sara para logo em seguida
eles alcançarem um filho. Deus fez a promessa do filho. Vejam quanto os gentios ficam para trás em relação à fé apostólica e profética. Enquanto nós temos a promessa de transformação para a manifestação do Filho. E Abraão creu com tudo e viveu por aquele tudo que ele creu. E coloque aí dentro do parênteses: nada, absolutamente nada, pôde cancelar a vida de Sara e de Abraão. A promessa tinha que se cumprir, porquanto o autor da vida havia falado, prometido. Não existe coisa mais segura, mais exuberante, mais aprazível do que ter uma promessa. Uma promessa bem entendido, de quem pode cumprir. Nós temos o caso da prima órfã. A prima órfã, ela recebeu uma palavra, uma promessa daquele milionário de Chicago. E ali foi tudo. Ela não estava cogitando, ela não estava pleiteando, não estava sonhando com aquela promessa. Ela jamais pensava, jamais pensou, jamais pensara que aquele milionário iria procurá-la ali no curral e fazer uma promessa para ela de casamento, enquanto ela estava lavando as roupas, as louças, as vasilhas da grande festa que acontecia lá fora. Ela nunca cogitou aquilo. Ela não se preparou, não se embelezou para atrair o homem. E ali estava então uma promessa que seria cumprida dentro de um ano, como se cumpriu. Abraão e Sara não estavam procurando mais por um filho, esperando um filho. Eles estavam com o assunto encerrado, fora de cogitação. Seria absurdo, psicose, eles ainda pensarem em ter filho um com o outro. Então havia cessado toda a aspiração que eles tiveram durante todos os anos de vida de casados que eles tiveram. Vivendo tão bem, tão amorosamente, não puderam alcançar filho. E por fim, eles aceitaram a situação, porque a idade chegou e todas as possibilidades que Sara tinha de mulher acabaram, como também Abraão. Agora sim. Você vem para esse ambiente, para essa atmosfera, e pense, você que já foi iluminado, foi revelado,
através da mensagem da hora, você estava buscando, você estava esperando tão grande promessa do arrebatamento? Não, o mundo evangélico tem a promessa do arrebatamento. Eles pregam escatologia e as últimas coisas e a segunda vinda de Jesus magistralmente. Mas isso nunca foi vivificado como uma promessa que leva a pessoa a viver e dar a vida por ela. Agora, no caso de Abraão e Sara, no caso do eleito, ele não estava esperando por isso. Nós não estávamos. Como você que talvez hoje mesmo possa ser surpreendido com a grande verdade da promessa de Deus nas Escrituras, de enviar Elias, manifestação do ministério do Filho do Homem, a revelação dos 7 selos, dos mistérios de Deus, através do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Sendo manifestado aqui através de um ministério. A grandeza daquela promessa de Elohim para Abraão estava justamente na maneira que eles iam crer naquilo. Deus jamais faria tal promessa para a pessoa que não cresce. Tanto que Sara, a princípio, quando ouviu a promessa sendo feita para o seu marido, de ser visitado no tempo próprio de vida e dar-lhe um filho, ela sorriu por causa da sua falta de possibilidade humana. Até foi o bom senso que a fez sorrir, como que dizendo, como que eu posso dar um filho ao meu senhor, porque ela chamava o marido de senhor. Como posso eu dar um filho? Quem sou eu? E ela não morreu, porque ela estava no marido e a sua fé foi por representação do esposo. Isso fala perfeitamente da igreja e Cristo, o esposo. Ela não se perde, não morre, porque ela está em Cristo. E o que está nela, está nele. O que está nele, está nela. Então, a fé que Abraão sustentou, valeu por Sara, porque ela estava nele. Se ele vivesse uma dúvida, ela estaria nele, vivendo aquela dúvida. A mulher de Ló foi assim com o Ló. Mas é tão grande isto. Quando ela sorriu, ela morreria. Não morreria, não morreu, porque estava em Abraão, no marido. E desde então, ela passou a ser uma beneficiária da fé de seu esposo. E ao cumprir o tempo da promessa, ela se viu completamente transformada.
ela viu seu marido jovem novamente. E agora, com uma vantagem, ela tinha a madre aberta, coisa que nunca havia acontecido na sua vida anterior. A madre aberta para ser mãe, para conceber como concebeu. Você tem que crer na Bíblia, meu irmão. O crente precisa crer na Bíblia Sagrada. O diabo vive insultando a Bíblia Sagrada a ponto de teólogos quererem apoiar espíritos de demônios céticos, incrédulos, ateus, tentando invalidar a existência de Abraão, dizendo que Abraão não existiu. Se ele não existiu, então Jesus enganou. Paulo enganou, fazendo referência dele. A Bíblia Sagrada não existe, então. Mas, na verdade, ele gozou da transformação ainda neste corpo, teve problemas com sua bela esposa que foi transformada, sepultou a sua esposa depois, não aceitando de graça a terra para sepultá-la, o túmulo, a sepultura, ele fez questão de pagar pela sua esposa, e depois ele tornou-se casar e teve mais filhos. Isso depois de cumprida aquela promessa de Deus. Isso é maravilhoso. É para você, é para mim, é para nós. Essa Bíblia comum, popularizada, isso fica ridículo para o mundo que naturalizou a palavra de Deus, o nome de Jesus Cristo, o nome evangélico. Está tudo naturalizado. Mas agora, como sempre existiu um povo vivendo pela fé, um povo ao qual é endereçada aquela palavra de consolo, de conforto: não temais, ó pequeno rebanho, porque o Pai vos agradou dar-vos o reino. E não é o reino deste mundo. Ele disse: se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por ele. Esse reino é eterno. Existe um povo que vive por esta promessa, que está vendo os dias de Noé se cumprirem, os dias de Sodoma e Gomorra, por isso vê a manifestação do ministério do Filho do Homem perfeitamente, crê sem dúvida alguma, como Abraão creu naquela promessa. A promessa de Deus tem que ser uma coisa completamente impossível para os homens. É uma coisa que só pode ser possível para Ele. Não é essa promessa de dar chuva e sol para joios e trigos, cura divina, manifestações do Espírito. Isso é outra coisa. Isso está aquém. Isso foi aniquilado de acordo com 1 Coríntios 13. É falando mais do que o poder
mecânico que possa transportar montanhas, que é o amor ágape, o amor divino, a expressão do poder de Deus. Você com Abraão, nós com Abraão. E para melhor acentuar como Abraão, temos uma promessa de quem pode cumprir, promessa que é impossível para mim, para todos nós, daquilo que não sou digno. Abraão não tinha nenhuma condição de ter filho. Nós não temos nenhuma condição de irmos no rapto como estamos, mas temos uma promessa na qual nós cremos e glorificamos a Deus por isto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir este maravilhoso programa produzido com muito amor, com muito carinho ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal. Novo Gama é ali ao lado do Gama, é aqui no entorno de Brasília, viu? Ao lado do Gama, bem perto aqui, encostado ao lado de Brasília, não é? Ali no Novo Gama, nossa igreja está localizada no bairro Pedregal, na quadra 479, no lote 16. É a quarta rua ali abaixo do posto Ipiranga. Entrando ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. A quarta rua abaixo do posto Ipiranga está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, com as portas abertas para você, todas as quartas-feiras às 19 horas, poderoso culto de oração e louvor e adoração a Deus. Sexta-feira às 19 horas, culto de ensinamento e estudo da Palavra de Deus às 19 horas. E domingo, grande escola bíblica dominical, 8 horas da manhã. E às 18 horas, culto de cura divina e milagres. Você não pode perder. Leve sua família. Juntos estaremos ali sendo abençoados pela palavra de Deus. Obrigado por você ter parado para ouvir este programa. Deus te abençoe. Todas as manhãs aqui pela nossa página Tabernáculo da Fé Brasília, estamos transmitindo neste horário, das 5 às 6 da manhã, este maravilhoso programa Fé para Vencer. Até amanhã, novamente aqui, neste mesmo horário, e você continue nesta página que teremos agora culto doméstico, reprise das nossas escolas dominicais, lá na nossa igreja, Tabernáculo da Fé, Brasília. Continue, logo estaremos com mais uma programação aqui por esta página ao seu favor. Deus te abençoe, nosso abraço. Prossigamos com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.